qual é a ideia de decolonialidade? Você pensar na formação, na estrutura da sociedade, política, econômica, cultural, a partir do pensamento, sair da ideia de pensamento eurocêntrico, né? A gente estudou na década de 90, nós mais velhos do que você um pouco, e a gente não falava nada sobre África. Você falou de universidade, que não tinha África, não tinha África na escola, né? Inclusive, a gente vai falar um pouco daqui a pouco sobre isso, né? Que o ensino de história e cultura da África é muito recente no Brasil, né? E aí, pensar na decolonialidade, pensar no pensamento longe, fora do pensamento eurocêntrico, né? O que você pensa sobre como que isso se encaixa na nossa prática? Você falou da sua universidade, como você aprendeu, mas como que você acha que a gente pode chegar no ponto da decolonialidade enquanto sociedade, não só dentro da ideia de cátedra, de acadêmico, de uma discussão meramente academicista, que a maioria das pessoas não vai ter acesso a isso, né? Sim, quando a gente pensa a decolonialidade ou a construção de um saber decolonial, né, na maioria dos casos a gente inclui a possibilidade de olhar para outros lugares para além do continente europeu como centro desse processo de criação de perspectivas das ciências sociais, das ciências econômicas, né, da criação de fato do conhecimento. E olhar para outros cantos do mundo. E, cara, é bem possível, né? É bem possível buscar esses outros lugares. Os saberes decoloniais, né, o pensamento decolonial, ele vai buscar dentro do continente africano, do continente americano, do continente asiático, a possibilidade de construir ciência. E essa ciência, claro, ela tem um objetivo de olhar de forma crítica ao que a gente vai entender como eurocentrismo. E aí, o que é isso, né? O eurocentrismo é a construção de forma etnocêntrica do conhecimento, né? Você tem ali um determinado grupo, e esse grupo é o grupo europeu, que por meio aí, né, do seu processo de desenvolvimento histórico se valeu de alguns privilégios, né, do ponto de vista técnicos e também militares, para poder ocupar outros territórios, e a partir desse processo começou a impor, despejar sobre esses outros territórios um modelo de olhar, um modelo de ser, um modelo que seria o único a ser possível. E dentro disso a gente vive hoje dentro de uma perspectiva colonial. E aí é a grande questão. Cara, o que é isso, né? O que é essa perspectiva colonial? O que é esse problema que alguns atores vão chamar de colonialidade, né? Em decorrência desse processo. A gente vai viver dentro desses espaços, né? Em um pressuposto ou a partir de uma percepção que não nos inclui como centrais no processo de construção de saber. Eu me olho no espelho e me vejo ali como alguém que vai reproduzir o que é pensado lá fora. Essa é a primeira, esse deve ser o primeiro incômodo. Né? Em que perspectiva eu não posso ser um construtor de novos saberes? Essa é a grande questão. E dentro disso, os saberes decoloniais surgem a partir daí. Pensar um mundo que contorne a Europa como centro do pensamento histórico e centro do pensamento acadêmico, né? E aí, dentro disso, eu vou descobrir novos saberes. Vou descobrir que a construção do pensamento ele não está só associado às estruturas acadêmicas, não só está associado às universidades, não é só ali que o conhecimento surge, né? Eu tenho também um saber do cotidiano, eu tenho também uma construção de ciência a partir de novas métricas, de outros métodos que não são associados ao cara engravatado dentro de uma universidade, cercado por livros apenas. Tem uma autora nigeriana muito conhecida que viralizou em palestras e alguns livros bem lidos no Brasil, a Chimamanda Ngozi Adichie, né? Que ela tem um livro chamado Os Perigos de uma História Única, né? Que Um livro e um TED Talks. E um TED Talks também, que virou uma palestra, né? E aí ela fala sobre exatamente isso que está dizendo, que como que é perigoso nós olharmos para a história a partir de um único pensamento, né? De um pensamento eurocêntrico, e aí depois ele vai, ali a partir do século XIX, século XX, ter o pensamento historiográfico norte-americano, né? E que vai criar essa lógica de que nada se produz no continente africano, no continente asiático, no continente latino-americano. E a gente uma lógica muitas vezes também negativa, né? Tipo, eu lembro de ter estudado África na escola, mas sempre numa perspectiva, justamente como você falou, colonial, né? Uma perspectiva de colocar a África como não um sujeito central, mas uma etapa da história de desenvolvimento capitalista europeu, né? Então, é muito curioso, né? Como quando a gente fala, por exemplo, que a África é um tema
que pode surgir a partir de uma perspectiva também otimista, como que as pessoas estranham isso, né? Como que as pessoas, mas como assim otimista e tal? As pessoas estão sempre ligadas a pensar desde a pobreza e a miséria de hoje em dia, os conflitos civis da época da Guerra Fria, lá para trás os processos imperiais, sempre como uma coisa, né, a trazer pontos negativos da história africana. A gente começava a estudar a África a partir da Conferência de Berlim, como se a África tivesse começado a sua história no século XIX. Eu lembro, a gente fez faculdade junto, eu Sim. lembro a primeira aula de geopolítica que a gente teve, que o tema era África, o professor, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o professor falando, primeiro é importante a gente dizer que a África não é um país, Sim, né? sim. E aí, e assim, é claro que ele tinha uma retórica sobre isso para justamente chegar nesse ponto, não estou criticando ele, mas o fato dele precisar construir essa retórica Sim. de algo tão básico, né, é muito né? preocupante. Sim.